Bom dia, Bom dia, tudo bom, gente? tudo bem? Sempre o Zoom atualizando um segundo antes da gente entrar, essa emoção. Sempre, ainda bem que a gente chegou com antecedência. É, peraí, deixa eu ver aqui. Bom dia. Oi, Ju, bom dia. Bom Tudo dia a bem? todos. Bom dia. Bom dia. Murilo, você que está com os links Estou dos sim, vídeos? professor, já aqui no Tá. ponto para a gente poder reproduzir, viu? Tá, eu ia te pedir para a gente começar pela Congresso, né? Pode ser? Tá certo, com certeza. Dúvida, vamos fazer momentos de sequenciados dos vídeos e depois uma discussão geral ou apresentou o vídeo e discussão? Como é que a senhora Vamos prefere? fazer vídeo discussão? Pode Pronto, ser? perfeito. E aí, enfim, depois a gente pode fazer, no final, a gente faz um apanhado geral do que foi em comum, né? Combinado. Já faltam uns minutinhos, vamos esperar o pessoal chegar. Já tem todo mundo aí, um de cada artigo, cada caso? São quatro, né? Camarões, tá aí? Ela, Camarões, tá aí. pronto. É, vontade de lei não conhece rei, tá aí? Tá. Bom dia a todos, eu sou Ótimo. o Miguel do curso da Tecnológica. E tomei posse agora, tá aí? Estou entrando também. Tá ótimo. Congresso-me é meu, com o Eduardo e mais dois colegas. Então, estamos aqui. Aqui já está no ponto, viu? Querendo iniciar, pode ficar à vontade. Vamos esperar dar o horário, 8h30, aí a gente começa, tá?
Bom, vamos lá? Deu a hora? Tá todo mundo aí? Vamos começar então, pessoal. Então, posso já dar play, não é isso? Começando aí pelo caso Congresse-me. Me confirme, por gentileza, se já está mostrando para vocês. Joia. Assim, assim. Vamos começar. Bom dia a todos, eu sou o professor Eduardo Russo, da Tecnológica de Monterrey, no México, e escrevi esse caso em parceria com os meus colegas Bruno Fernandes, Júlia Monteiro e Ana Laura Silveira, todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? O caso é chamado de Caso Congresso-me, reinventando seu modelo de negócio no pós-pandemia, tá? E ele é sobre a Congress, que é uma empresa, uma plataforma de congressos online que foi fundada em 2018, inicialmente com o modelo Business to Consumer, né? Foi a primeira fase aí do modelo de negócio da empresa que bebeu aí positivamente, né, com a questão da pandemia, crescimento do negócio de eventos online, congressos online, a partir de 2020, né, e foi muito bem sucedida nesse período devido sobretudo, o contexto e a proposta que ela trazia. No entanto, com o passar do tempo e a melhora das condições de distanciamento social, o que a empresa viu foi aí um aumento da concorrência, muitas outras empresas se lançando a esse mercado também por conta das oportunidades que ele oferecia. Foi então que a gente retrata, no caso, um segundo momento, né, do contextual, que é justamente a necessidade da empresa em se adaptar a essa questão da saturação desse mercado de eventos online, né, queda da receita e tudo mais. E aí ela teve que passar a adaptar o seu modelo de negócio para um modelo de B2C para B2B e oferecer diversos outros serviços adicionais que não estavam previstos inicialmente no seu portfólio de serviços. Tá? E o dilema atual, o caso se passa no ano de 2023 e ele se dá justamente numa encruzilhada, né, onde o diretor da empresa, Luiz Gustavo, que foi uma pessoa que a gente teve a oportunidade de entrevistar, né? Então, um caso real, protagonista real, e tudo mais, ele precisa decidir entre seguir crescendo, né, e seguir competindo por essa questão de escala e escopo também de serviço, ou fazer uma parada para um realinhamento estratégico e ver caminhos possíveis aí que a empresa que a empresa pode seguir, tá? Dito isso, o caso foi pensado para atingir os seguintes objetivos de aprendizado. Primeiramente, a discussão ela pretende permitir que seja discutida a questão dos modelos de negócio por plataforma digital, né, como a Congresso e muitas outras empresas é, atuam, e como eles conseguem equilibrar essas necessidades de diferentes clientes, né, tanto os congressistas quanto palestrantes. Tá? O segundo objetivo de aprendizado está justamente nessa questão de reposicionamento de marca, tá? E justamente a mudança desse conceito de modelo de negócio de business to business para business to consumer, ok? E como essas transições podem ser possíveis, ok? A partir do exemplo aí da Congress. E, por fim, a gente pretende ainda trazer uma discussão que diz respeito à questão de desenvolver aí estratégias adaptativas, né, estratégias de modelos de negócio, e se adaptar em meio a essas mudanças aí, né, no mercado e no contexto do ambiente de negócio, né, sobretudo partindo do ponto de vista de um ambiente com um alto nível de incerteza. A gente preparou também um plano de aula pensado numa aula de 120 minutos, né, 2 horas, dividido da seguinte maneira: 10 minutos iniciais para a apresentação do caso,
Depois, uma primeira etapa de discussão em pequenos grupos, né, onde a turma seria dividida em grupos de até 6 pessoas e seriam distribuídos também algumas assignment questions que a gente desenvolveu. Depois, 60 minutos para a discussão em plenária, apresentação e discussão das discussion questions, né, e também a parte de amarração teórica com a literatura e uma etapa final aí de encerramento de 10 minutos. Algumas assignment questions foram desenvolvidas, estão disponíveis lá na, nas notas de ensino do caso, e as assignment questions, como a gente havia dito, elas ajudam a medir essa preparação individual, prévia do aluno, e também a guiar essa primeira etapa de discussão em pequenos grupos, né? São perguntas que não entram na questão conceitual teórica que o caso se propõe a trazer, mas sim ajudam a dar esse contextual, né? Situar os alunos dentro desse contextual dos principais acontecimentos do caso. Depois, para a discussão em plenário, a gente propõe, né, a seguinte pergunta de abertura, né? Como você descreveria o modelo de negócio da Congresme e quais foram os principais fatores que impulsionaram esse momento inicial de sucesso, muito também alinhado com a questão da pandemia. E para isso a gente traz uma literatura de modelo de plataforma multilateral que vai ajudar os alunos a entenderem aí como esses modelos de negócio costumam funcionar, tá? Um segundo momento, a gente introduz essa segunda pergunta de discussão, né, que fala justamente sobre essa decisão da empresa em transitar, né, entre os diferentes tipos de modelos de negócio, de business to business para business to consumer, por exemplo. E aí a gente traz também novos autores para ajudar nessa discussão desses diferentes posicionamentos e tipos de modelos de negócio que primeiro tem empresas, né, como clientes principais, né, diferenças no ciclo de venda, né, relações mais duradouras, e o segundo traz uma perspectiva já bastante diferente, já com esse cliente final, né, como consumidor final dos serviços e produtos da empresa, com uma ideia de muito mais focada na questão do engajamento, na personalização do serviço, e entre outros aspectos que nós discutimos no caso. E por fim, a gente propõe um encerramento justamente para que os alunos eles consigam refletir um pouco, né, justamente sobre essas estratégias adaptativas aí nesse contexto de volatilidade, incerteza e mudança, né, que a empresa passava com a questão da melhora da pandemia e a diminuição do nível de atratividade, digamos assim, do setor, né? Então a gente introduz aí mais alguns autores, né, justamente para que os alunos eles consigam pensar aí em algumas proposições estratégicas, né, pensar em como poder fazer aí, esse planejamento estratégico para a empresa, tá? Algumas das bibliografias que foram utilizadas no caso, e é isso. Muito obrigado aí, espero que a gente possa continuar discutindo e aprimorando esse material. Bom, bom, gente, eu conto com vocês, porque o caso é meu. É complicado. Vamos lá. Abre para perguntas primeiro. Depois eu vou falar algumas coisas sobre similaridade que eu achei entre todos, enfim. Mas tá aberto aí para perguntas e comentários. Eu tenho alguns comentários, mas antes de fazê-los, deixo aberto para os outros autores, caso tenham dúvidas, caso queiram contribuir com algo, para a gente poder avançar, tornar aí coletivo essa contribuição. Pode ficar à vontade, pessoal. É Pode só um falar, cada gente. vez, né, por favor. Se vocês ficarem envergonhados também, Murilo pode iniciar aí para quebrar o gelo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui exatamente o arquivo. De cara, eu parabenizo muito pelo caso, gostei muito da leitura, um caso muito bacana. E aí eu fiz, de fato, alguns apontamentos. Eu posso até, nos 4 casos, de fato, eu fiz alguns.
apontamentos e posso disponibilizar o arquivo depois para os autores, porque às vezes são percepções bobas, às vezes dúvidas que possam emergir durante a leitura, que às vezes a gente, enquanto autor, a gente não percebe, né? Então, são todas Isso eu já abro para todos os trabalhos, todos eu vejo com grande potencial aí de publicação, são trabalhos bons, muito gostosos de ler, especialmente nesse primeiro momento já falando sobre o caso da Congresso. E aí, vejam, eu gosto muito, gostei bastante da introdução ali, deixando um gostinho de quero mais, que é algo que a gente recomenda bastante em casos, né? A gente trazer naquele primeiro momento um spoilerzinho, um pouquinho do que vai se passar, do dilema que vai surgir. Então, a introdução traz isso, apesar que em alguns momentos gerou uma dúvida sobre o Luiz Gustavo, né, que é o personagem principal, quando você joga já um CEO, sem apresentar o Luiz Gustavo como CEO. Aí vem um parágrafo chegando diretamente. Aí eu acho que só explicitar que ele é o CEO da Congresso naquele primeiro momento, para a gente já entender de cara o que ele é dentro da empresa. Aí eu destaco também algumas frases que precisam só rever a escrita, que parece ser tá repetitivo, já nessa introdução, mas depois quando chega no finalzinho da introdução, muito gostoso. Aí também eu destaco em outros momentos questões para revisão da escrita, e faço uma sugestão já na segunda sessão. Gostei muito quando narra o histórico das ações do Luiz Gustavo, né, antes, até chegar na Congresso. Então, por que não uma figura com uma linha do tempo, mostrando os momentos até chegar, inclusive dentro da Congresso, em todas as fases que ela passa, né, porque tem os modelos que passa a adotar. Então, uma sugestão aí também tá. E aí eu vou avançando, já falei dela, e, por exemplo, só algumas expressões só para rever, estão marcadas no arquivo. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma pergunta. Pronto. Aí na seção seguinte, que fala dos diferentes modelos de negócio, eu faço uma sugestão de padronizar a sequência do tempo. Em alguns momentos, começa em 2023, no pós-pandemia, e volta para antes da pandemia, volta para 2022. Então, acho que só alinhar a narrativa do tempo para ser mais fácil de entender, mais claro a sequência de eventos. Daí eu avanço sem comentários até chegar. Gosto muito também dos materiais, estes anexos que vocês apresentam, as imagens para reforçar. Tá muito, muito bacana até o videozinho. E eu faço um questionamento já nas notas, já vou diretamente para as notas, para saber quando vocês apontam que o público-alvo ele pode ser para tanto graduandos em seu último ano de formação, quanto para alunos de pós-graduação. E aí, esses alunos de pós-graduação seriam alunos. Essa é uma pergunta que vocês vão ver que vai se repetir. Também eu fiz isso em acho que mais dois casos. São alunos lato ou estrito sensu? É um caso que dá para aplicar, que vocês veem que fomenta a discussão em uma disciplina de mestrado ou doutorado, ou seria mais para uma especialização, para um MBA? Então, fica esse questionamento para rever, porque às vezes muda o teor, a densidade das questões no nível de estrito sensu, uma pós-graduação de estrito sensu, o nível de abstração é um pouco maior. Então, será que ele se adequa? Então, fica esse questionamento para vocês. E ó, as fontes, muito bacana também, as entrevistas diretamente com o autor. E gosto muito que vocês apresentam até lá no final a própria seção de aviso legal, né? Em que apontam que não há conflito de interesse nenhum, que já não é habitual em revistas e já trazem diretamente já no caso aqui submetido ao evento. Então, parabenizo. Por fim, meu último questionamento eu gostei muito da ideia de questões iniciais, né, assim, questions que vocês apresentam, são 5, e depois as questões de discussão, os discussion questions,
Mas no guia teórico para análise, vocês só discutem as questões de discussão. Será que também não seria interessante trazer um panorama teórico já para a resolução das questões que são individuais para a reflexão dos estudantes? Porque são 5 e são mais 3 de discussão já na plenária, né? Então, talvez um panorama teórico já nesse primeiro momento e casar com o panorama teórico que já estão das questões de discussão, estão excelentes, inclusive. Fomentam a discussão, traz uma boa reflexão. Então, acho que esse panorama teórico inicial seria bacana também. No demais, só parabenizar mesmo. Um trabalho muito bacana, gostoso de ler e muito coerente. Parabenizo demais aos dois autores que estão aqui. E abro agora também, tanto para comentários dos autores, quanto para questionamentos dos. Bom, o Eduardo já se prontificou, então fica à vontade, querido. Vai lá, Edu. Bom, Murilo, muito obrigado aí, muito prazer, acho que a gente nos conhece. É, bom, gostaria depois de ter acesso aí ao material que você fez, os comentários mais detalhados para a gente dar uma olhada. E obrigado por isso, né? Obrigado pelo seu tempo. Comentários específicos aqui que eu fiz, né? A partir do que você falou, sobretudo sobre as notas de ensino. Eu acho, Ju, né? Eu acho que a gente pode de fato pensar aí, porque eu tenho visto muito, né? Eu tenho escrito muito caso e eu tenho recebido muito feedback. E uma coisa que os avaliadores estão demandando agora é justamente essa adaptação do plano de aula para diferentes públicos. Né? Então, se eu estou falando de estudantes de graduação, eu acho que é um comentário que serve para todos os outros também. Se eu estou falando de estudantes de graduação, uma sugestão de como utilizar esse caso, né? Se eu estou falando de estudantes de pós-graduação, uma outra sugestão, eu acho que essa diferenciação do estrito e do lato sensu faz muito sentido, sim, né? Eu acho que talvez esse caso seria mais para o lato sensu, na minha perspectiva, então acho que a gente pode, de fato, trabalhar um pouco melhor essa parte do público-alvo e como diferenciar a aplicação do caso para esses diferentes públicos. Sobre a questão das assignment questions, né? E discussion questions, né? É um ponto que eu avalio muito caso também, né? E é um ponto que eu vejo que não é consenso, né? Gera muita discussão, mas eu acho que isso é positivo, né? Mas acho que cada autor tem uma perspectiva diferente. Também já recebi muito feedback nesse sentido, mas o que eu tenho visto também, né? Até mesmo estou escrevendo alguns casos agora para Harvard, e o que eles têm pedido é justamente essa discussão prévia das assignment questions, né? Então, como se fosse assim um exemplo de uma possível resposta, né? No meu entendimento, né, eu acho que outros autores compartilham do mesmo, né, a assignment questions, idealmente, né, não deveria entrar nessa discussão teórica. Né, ela serve mais ali para realmente dar o contextual e botar todo mundo meio que no mesmo nível de discussão para a discussão em plenário, né? Mas eu já vi também autor fazendo discussão, né, a partir das assignment questions, né, e utilizando as assignment questions também para discussão em plenária. Então, assim, eu acho que não tem muita regra, mas eu acho que de repente a gente pensar num exemplo, né, de possíveis respostas para as assignment questions também, né, um pequeno parágrafozinho por cada pergunta, eu acho que pode ajudar também se a gente tiver espaço, né? Porque a questão do espaço é um grande problema nos casos também, né? Esse Mas caso, ele ainda tá, a gente ainda está trabalhando nele, né? Assim, a gente mandou para o Congresso, mas a gente segue com ele. E assim, primeira coisa é comentar aí o nível, né? Se é graduação, pós, ou estrito sensu, lato ou estrito sensu. Eu acho que faz todo sentido, inclusive a coisa da linha do tempo que você falou lá no corpo do caso, muito é boa. uma coisa que facilitaria. Então, se a gente bota, facilita a análise, né? Então, ajuda a posicionar para a graduação e lato sensu, né? Porque é uma análise mais simplificada, porque você já dá mais mastigado os dados, né? Acho que vai ficar interessante e mais coerente, né, com o que a gente está propondo. E assim, vocês vão notar, eu e Eduardo, a gente foi formado na mesma escola, então eu também acho que as assignments não deveriam entrar na parte teórica, né? A ideia delas
teoricamente, talvez a gente deva explicar isso nas notas de ensino. Para que a gente usa as assignments, né? Talvez essa seja uma coisa importante, assim. Porque a ideia é a gente fomentar essa discussão nos pequenos grupos e o que a gente quer que eles façam? Que eles passem por aqueles pontos sem entrar na discussão que a gente vai trazer na plenária. Então, a gente não quer que os pequenos grupos sejam uma pequena plenária, senão vai ficar repetitivo e eles não vão conseguir atingir os objetivos, mas a gente quer que eles pensem naqueles pontos antes de entrar na plenária, para a gente ter certeza que todo mundo pensou nas mesmas coisas. Não na mesma resposta, mas nos mesmos caminhos, né? Então, todo mundo tentou acessar as mesmas respostas, as mesmas perguntas. Então, eu acho que talvez a gente deixar claro o objetivo das assignments nas notas de ensino seja um caminho para a nossa linha teórica, que acredita que elas não devem ser discutidas na sessão plenária, né? Mas agradeço demais os comentários e, enfim, abro aí para quem quiser comentar e perguntar também. Eu vou só comentar essa questão que eu acho que é perfeito e talvez só um direcionamento ao professor, explicando exatamente isso, né? Esse panorama, a ideia de serem questões mais introdutórias para nivelamento e só um direcionamento mesmo ao professor, porque não requer dos estudantes aquele aprofundamento tão grande nesse primeiro momento. Acho que só talvez um parágrafo sobre isso resolva já. Até porque ele pode resolver usar outras assignments, né? Então, se ele souber o objetivo didático de estar ali, ele usa com mais propriedade também. Isso também pode ser dito, perfeitamente. Muito obrigada, Murilo. Isso, só para concluir, essa parte que o Murilo traz é importante porque é, eu mesmo faço parte de alguns grupos onde tem vários professores, né? E aí, às vezes, eles dizem, oh, eu estava querendo um caso para ensino de determinada temática. E às vezes ele está planejando ali aquela aula. Não seria assim, que seria impositiva aquela resposta, mas seria um parâmetro para o professor poder se basear nos conteúdos que iam ser discutidos junto daquela sala. E aí, com aquela turma. E, inclusive, assim, você pode colocar assim, é só um parâmetro norteador. Você pode adequar de acordo com a teoria que você achar interessante, né? Acho que as características das notas de ensino, né, eles passam por isso, né, justamente ser uma sugestão de como aquele caso pode ser discutido, que é uma coisa, digamos assim, mandatória se você quer publicar o seu caso, mas acaba sendo opcional de cada instrutor, né, como é que ele vai adaptar, e querer discutir aquele caso, né, então... Mas é um bom ponto, realmente. Enfim, deixar claro que é uma sugestão de como o caso pode ser discutido. Excelente, gente. Obrigada. Se ninguém tem mais nada, vamos para o próximo? Aí, na ordem Seguimos a ordem, então. pode seguir. Pronto. Então, vamos lá. Vou compartilhar o caso. Deixa eu só conferir o título. Agora vamos para o caso da Estela e do Enio. Tomei posse agora, enfrentando a resistência e implementando mudanças numa Câmara Municipal. Então, deixa eu dar aqui o play para iniciarmos. Murilo, pode ser que a qualidade fique baixa, aí você aumenta, tem uma opção de aumentar a resolução, tá? Porque eu vi aqui que no YouTube, inicialmente, ele está com a qualidade mais baixa. Perfeito. E, inclusive, eu percebi isso, Enio, porque a gente precisa fazer download. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou reproduzir. Como a internet está ok, eu vou reproduzir direto pelo YouTube, tá certo?
Confirme se já estiver mostrando para vocês. Assim. Olá, meu nome é Enio Leão e, juntamente com Estela Leite, somos doutorandos em administração no UFPB e hoje vamos apresentar o nosso caso para ensino chamado Tomei Posse e Agora, enfrentando a resistência e implementando mudanças numa Câmara Municipal. O nosso caso para ensino explora a resistência à mudança e a modernização da gestão pública em uma Câmara Municipal, com foco na jornada de João, o primeiro administrador concursado. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre João e o seu local de trabalho. O nosso caso para ensino está centrado na figura do personagem fictício chamado João. João foi recém-nomeado administrador público, sendo o primeiro administrador efetivo da Câmara Municipal para o qual foi aprovado, e que, como todo recém-nomeado, inicia seus trabalhos motivado e desejando pôr em prática tudo que aprendera na universidade. Ocorre que, mesmo em estágio probatório, João receberá a tarefa de realizar um diagnóstico da maturidade institucional da Câmara Municipal onde trabalha, a terceira maior cidade do estado, e que vinha sendo pressionada pelos órgãos de controle para realizar concurso público, nomear os servidores efetivos e mudar as práticas até então adotadas. Com uma população com cerca de 272 mil habitantes, o maior IDH do estado, a Câmara Municipal que João trabalha é responsável por legislar leis de interesse local, bem como fiscalizar o executivo local, ou seja, acompanhar as atividades do prefeito. Passemos agora para os desafios encontrados por João. João, ele é imediatamente confrontado com resistências internas, especialmente de setores controlados por servidores comissionados, que temem as mudanças e veem os servidores efetivos, servidores sem vínculos políticos, como ameaças. João vivencia ainda a dificuldade de integração dos novos servidores concursados, que, diante de nomeações políticas, sentem-se subutilizados. Essa resistência ela é decorrente de um ambiente bastante complexo e impede João de acessar informações cruciais sobre o orçamento e a folha de pagamento, dificultando o progresso do seu diagnóstico. E agora, como realizar o diagnóstico? Apesar da resistência, João consegue acessar dados importantes por meio do portal de transparência da Câmara Municipal e identifica discrepâncias na folha de pessoal e práticas de gestão pouco transparentes e ineficientes. Identificada esta realidade, João passa a enfrentar um dilema pessoal, que é o dilema central do nosso caso para ensino. João deve optar por uma abordagem política mais ineficaz ou defender mudanças profundas e necessárias, mas enfrentar uma oposição significativa da direção que lhe recém-nomeara e de parte de seus colegas. Este dilema reflete a tensão entre os interesses políticos e a necessidade de modernização do setor público brasileiro, destacando as dificuldades enfrentadas pelo servidor público no desempenho de suas atribuições. Finalizada a apresentação do caso, passemos para os objetivos didáticos. Este caso permite que os alunos discutam temas diversos de gestão pública, como analisar os desafios da gestão do setor público, refletir sobre a importância da cultura organizacional e o impacto dos interesses políticos nesta cultura, bem como pensar em estratégias para viabilizar a modernização da gestão do pessoal no serviço público. Os dados utilizados para a análise são oriundos de fontes secundárias e incluem informações reais do portal de transparência, além de microdados econômicos e sociais do município divulgados pelo IBGE. Este caso para ensino, ele tem como público-alvo alunos de cursos de graduação e pós-graduação em administração pública, gestão pública, e em disciplinas como cultura organizacional, cultura e mudança nas organizações, e administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Agora, abordemos a preparação e aplicação do caso para ensino. Recomendamos a utilização do nosso caso para ensino em discussões em grupo, onde os alunos possam debater as questões e propor estratégias de modernização e gestão de pessoas. Recomendamos ao professor a escolha prévia das questões a serem aplicadas em sala de aula, ou a eventual adaptação das mesmas,
de acordo com o tempo disponível para a atividade, bem como quanto ao uso ou não dos dados complementares contidos no apêndice do nosso caso para ensino, tais como os gráficos e tabelas, de acordo com o nível do aluno. Definido essa etapa prévia, sugerimos que os alunos sejam apresentados ao caso e estimulados a pesquisarem previamente sobre a atuação de uma Câmara Municipal. No dia da aplicação, recomendamos a divisão da turma em pequenos grupos para discussão entre si e, ao final, a discussão geral e fechamento do tema pelo professor, a partir das respostas dadas pelos estudantes. Passemos agora para as questões. O que discutir e questões para discussão. Aqui estão algumas das questões para reflexão e discussão em sala de aula, facultando-se ao professor criar novas ou adaptar as questões propostas. Vamos ler rapidamente as 7 questões sugeridas. Em caso haja interesse, recomendo a pausa do vídeo. Questão 1. Quais os principais problemas e desafios enfrentados por João na Câmara Municipal? Questão 2. Identifique o modelo de administração pública predominante na Câmara Municipal em que João trabalha e suas principais características a partir de informações contidas no caso. Questão 3. Quais as implicações das mudanças demandadas pelos órgãos de controle na gestão de pessoas na Câmara Municipal? Questão 4. Como a cultura organizacional e os interesses influenciam a gestão de pessoas na Câmara Municipal e na realização do concurso público? Questão 5. Quais ações e estratégias João pode adotar para lidar com a resistência à mudança na Câmara e estimular a colaboração entre os servidores? Questão 6. Quais aspectos devem ser priorizados por João ao realizar um diagnóstico para subsidiar a elaboração do plano de reestruturação de cargos, carreira e remuneração? Questão 7. Quais os principais elementos que João deve considerar ao elaborar um plano de reestruturação de cargos, carreira e remuneração? Acreditamos que estas questões permitem uma análise crítica dos temas abordados e incentivam os alunos a proporem soluções práticas. Em resumo, o caso de João reflete os desafios enfrentados por muitos gestores públicos ao implementar mudanças em instituições arraigadas por interesses políticos. Destacamos agora em tela as referências básicas utilizadas para a confecção do caso para ensino e esperamos que este estudo de caso incentive uma reflexão sobre a importância da modernização e da transparência da gestão pública. Muito obrigado pela atenção e estamos à disposição. Obrigada aí pela apresentação. Eu vou abrir primeiro para os comentários, aí por fim eu faço os meus. Eu tenho algumas considerações rápidas aqui. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo caso. Sempre bom ver o pessoal da UFPB, né? São bem ativos aí na escrita do caso. Já recebi muitos casos deles para avaliar também. Acho que outro ponto positivo é o fato, né, de vocês serem doutorandos e estarem escrevendo caso. Eu acho que a gente começou da mesma forma, né, Gil? Enfim, desde então, cuidado, viu? Porque o bicho do caso às vezes te pica, você pega o gosto e não para mais. É, Bom, eu acho que é bem positivo a gente ver um caso sobre questão de gestão pública, né? Acho que falta muito caso de gestão pública para os cursos de gestão pública, né, para serem discutidos. Então, parabéns aí por essa iniciativa. A questão, comentários bem rápidos, a questão do objetivo de aprendizado, né? Qual é a ideia do objetivo de aprendizado, né? A ideia de que após a discussão do caso, os alunos sejam capazes de alguma coisa, né? Então, é importante deixar os objetivos bem propositivos, né? No sentido de explicar as expectativas, né? Qual os conceitos que os alunos vão ser capazes de aprender. E eu vejo muito revisor pedindo para que os objetivos eles sejam escritos a partir da taxonomia de Bloom, né? Enfim, analisar, enfim, e tem lá diferentes, né? E aí eu percebi que o objetivo 2 do caso de vocês, sobretudo, ele tá muito aberto, né? Ele está dando um conceito, mas não está endereçado se o que fazer a partir daquele conceito, né? Então, acho que um pequeno ajuste tem que ser feito nesse sentido, né? Quando a gente está, outra segunda consideração, quando a gente está
apresentando, né, um plano de aula sugerido, é importante também a gente falar para quanto tempo, né, para uma aula de quanto tempo esse caso foi pensado, né, uma discussão de 60 minutos, uma discussão de 90 minutos, a discussão de 2 horas, né, que são, enfim, são as maneiras mais comuns que a gente vê isso. E quais são as etapas, né? E também uma divisão temporal ao longo das etapas, né? Quantos minutos você está prevendo para cada discussão, né? E às vezes eu vejo muito autor também trabalhando com range, né? De 20 a 30, né? Tendo em vista que acho que pode variar de grupo para grupo. E a minha terceira e último comentário é justamente a questão das perguntas, né? Como a gente estava discutindo anteriormente, né? Eu acho que vocês propõem muitas perguntas, né? Mas ainda não está claro como é que está estruturada o plano de análise e discussão do caso, né? Porque eu sempre, e esse é um comentário que eu sempre faço quando eu estou avaliando o caso, que eu acho que o plano de análise, né, tem que simular uma aula, né? Então, como é que é uma aula, né? A gente tem que abrir a aula de alguma forma, né? E depois a gente tem que saber também como é que a gente vai transitar entre um assunto e outro, porque às vezes os assuntos, né, dos objetivos de aprendizado, eles são muito desconexos, né? Então, nesse sentido, às vezes pensar em perguntas de transição é é importante, né? E da mesma forma, como é que a gente vai encerrar essa aula, né? Então, pensar numa estrutura, né? Pergunta de abertura, pergunta de transição, pergunta de discussão, pergunta de encerramento. Eu acho que dar nome aos bois nesse sentido é importante. E uma coisa que eu sempre, como eu disse, não é unanimidade, né? Mas uma coisa que eu sempre peço quando eu estou avaliando os casos é justamente fazer essa diferenciação. O que que é assignment questions, né? Que são essas perguntas balizadoras, né, que a gente estava discutindo, e o que são as discussion questions, né, que é justamente as perguntas gatilho, né, da discussão teórica do caso, né? Eu particularmente, eu me sinto um pouco desconfortável, por exemplo, quando eu pego um caso para avaliar e vejo que os autores não estão fazendo essa diferenciação, né? Estão utilizando a mesma coisa, né? Então, estou utilizando a mesma coisa para assignment questions do que para discussion questions, né? Por quê? Teoricamente, né, elas se propõem objetivos diferentes, né? Enquanto que uma é para uma etapa de discussão específica, que são os pequenos grupos, as outras são para uma outra etapa de discussão, que é a discussão em plenário. Então, acho que fazer essa diferenciação, acho que pode ajudar aí a posicionar melhor as suas notas de ensino. Enfim, esses são os comentários que eu anotei aqui. Obrigada, Eduardo. Eu vou pegar o gancho, então, já que a gente estava nas perguntas. É, enfim, concordo, acho que tem que diferenciar. Só para ficar claro, assim, as perguntas de discussão, elas são aquelas que atingem aos objetivos, né, que vão para a teoria. Perguntas que você precisa para passar de uma pergunta de discussão para outra são as de transição, né? E as assignments são aquelas que a gente precisa para todo mundo ficar na mesma página. Abertura e encerramento é que começa e é que termina. O que eu achei é que você tem muitas perguntas, porque você se propõe ao professor escolher, né? Você propõe 7 perguntas e o professor escolhe. Que é interessante, mas qual é o risco disso que eu fiquei sentindo? Tem muita informação no caso que você não vai usar na discussão. E eu acho isso uma coisa ruim para o aluno, porque eu, como aluna, quando aprendi com casos, quando você lê o caso e não usa os dados na discussão, você começa a achar que não precisa ler, que, enfim, ou que é aquela solução mirabolante, né? Você fica lá analisando milhões de dados e tabelas, porque você acha que a resposta do caso vem dali, né? O ensino vem dali, e no final isso não vai ser usado na discussão. Então você gastou um tempão. Eu acho que é frustrante para o aluno. Então, eu acho que tem essa. É legal para o professor, talvez, ter muitas opções de perguntas, mas você corre o risco de ter muita informação no corpo do caso que não é usada na análise. Eu acho isso uma coisa para observar. Outra que eu anotei aqui é algumas perguntas de discussão das 7 são muito diretas, tipo, identifique não sei o que, não sei o que lá. Nesse caso, você não está prevendo o ensino indutivo. O aluno ele já conhece a teoria para aplicar ali e identificar. E eu acho que o seu caso consegue o contrário. Então,
tenta fazer uma pergunta que faça aquela teoria emergir ali da discussão, não o contrário, né? Não ter a teoria e você pedir só para identificar. Tem alguns comentários, eu comecei pelo fim porque a gente estava na discussão, nas perguntas de discussão, mas eu acho que tem algumas coisas na abertura do caso, ao longo do corpo do caso, vão aparecendo personagens que não estavam na abertura. Eu acho que isso também é uma coisa que deixa o aluno confuso. Então, eu acho que quem é importante, quem apresenta na abertura, nomeia, diz quem é, diz qual é a função, qual é a relação, e depois segue com esses mesmos personagens até o final, para a narrativa ficar mais fluida, né? Porque, enfim, muita gente que aparece. E no mais, assim, eu achei muito interessante. Tenho visto pouco, não sei se porque não é minha área, mas eu corrijo bastante casos também. Tenho visto pouco casos de administração pública, então acho que carece mesmo, né, nessa área. Enfim, parabéns aí pelo caso. Obrigada. E está aberto aí, pessoal, para perguntas e discussão. Acho que seria legal escutar dos autores também, né? É isso. Eu estava Todo mundo está aguardando. falando no mudo. As percepções deles a partir desses comentários, o que que eles estão vendo lá também na UFPB, né? Porque acaba sendo Para vocês, eu vou explicar um pouquinho como foi a construção do caso. Murilo conhece, porque ele já foi aluno aqui da UFPB, mas esse caso especificamente e vários outros da UFPB que vieram para esse SEMEAD, né? É fruto de uma disciplina. A gente tem uma disciplina no programa, Caso para Ensino, e aí o formato dessa disciplina é em formato de oficinas. Ao longo de toda a disciplina, você vai construindo as etapas de um caso. E esse caso é um desses resultados dessa disciplina do semestre anterior, onde eu e a gente cursamos a disciplina e a gente construiu sobre a orientação do professor Anielson. E aí, a partir dessa questão que vocês trouxeram, Eduardo, quando ele falou do tempo de aplicação do caso, não teve na apresentação aqui, mas nas notas de ensino a gente fez com base em Silva e Bandeira e colocou toda a programação do tempo, tanto para a aplicação do caso em 2 horas aula, como para 4 horas aula, porque aí, como ele é destinado tanto para alunos da graduação como da pós-graduação, a gente teve esse cuidado de fazer nesse formato. Então, lá tem todo esse tempo, tem todo o processo, como seria a aplicação desse caso. Inclusive, tem a parte anterior, que a gente dá preparação para os alunos, quando a gente descreve que o professor tem que dar com antecedência, passar o caso, mostrar essas questões norteadoras, e a partir daí o aluno faz uma leitura prévia, chega em sala de aula e a gente começa aquele processo da aplicação do caso em si. Então, a gente divide tanto a apresentação do caso e das questões norteadoras, como a discussão em pequenos grupos, a discussão no grande grupo, que seria a plenária, e a síntese e conclusão. E aí, nessa descrição, nessa síntese da proposta para a aplicação do caso, a gente fez detalhadamente quais seriam essas etapas, a duração, tanto para quando fosse no período de 2 horas aulas, como de 4 horas aulas, e aí a gente descreveu o que o professor deve apresentar, o que a gente espera um pouquinho dos alunos quanto a isso. Quando a gente coloca essa questão, a gente foi amplamente discutida, porque, como eu disse a vocês, a gente constrói em formato de oficinas. Então, a gente tem o feedback de todos os alunos da turma em cada etapa, do professor da disciplina, e quando a gente finaliza com um seminário interno, né, no programa, e com os alunos da graduação participando, onde a gente apresenta o caso e também recebe os feedbacks para fazer algumas alterações antes de vir para cá para o SEMEAD. Mesmo assim, ainda está em processo de construção. A gente pretende, a partir das discussões aqui, fazer essas alterações para encaminhar posteriormente para publicação em revista, né? Sobre essas perguntas, eu acho interessante essa colocação que Eduardo trouxe e Júlia reforçou, né? Da gente tentar diferenciar quais são as perguntas de gatilho, quais são as de transição, quais são as norteadoras.
E aí a gente deixa essa quantidade de questões porque a gente visualizou basicamente a aplicação, principalmente em duas disciplinas gerais, que seria na parte de cultura organizacional e na parte de administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Então, se o professor ele pode escolher, mas vamos supor, as primeiras questões estão direcionadas mais para a cultura organizacional e as questões finais estão mais direcionadas para a gestão de pessoas, recursos humanos. Essa questão que Júlia trouxe também sobre os personagens, né? A gente começa lá com o João e com o Francisco, que é o personagem principal e o chefe, mas aí a gente vai trazendo aqueles outros personagens para mostrar esses interesses políticos que tem nesse ambiente de gestão pública. Então, é interessante, talvez de alguma forma, a gente tentar, pelo menos, apresentá-los na introdução, mas eles vêm mais nesse sentido, Júlia, não para falar especificamente deles, mas para trazer essa interferência que tem, principalmente dos interesses políticos dentro da gestão pública, dentro desses órgãos, e aí, especificamente nesse caso, na Câmara Municipal. Se tiverem mais alguma dúvida e quiserem perguntar, a gente está aqui para dialogar. Eu não sei se a gente quer falar alguma coisa, mas foi construído nesse formato. É sim, William, é muito nítido em prefeitura, mas assim, eu especificamente no na minha experiência profissional, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar no legislativo, no executivo, e aí a gente vê que, assim, muitas vezes muda só de um ambiente para o outro. Você vai ver muito isso no âmbito estadual, nacional, no âmbito federal e no âmbito municipal também. A gente, do jeito que você vê, consegue visualizar isso tão próximo às prefeituras, eu consigo visualizar isso nitidamente dentro de uma Assembleia Legislativa, onde eu já tive atuação profissional, dentro do próprio governo do estado, onde eu já tive atuação profissional, dentro das prefeituras municipais, porque ao longo da minha carreira eu fui trabalhando, né, e percorrendo esses espaços. E aí a gente vê, é muito nítido em prefeitura, principalmente quando é prefeitura do interior, você percebe claramente isso, mas também o legislativo é muito forte isso ainda. E, inclusive, assim, no caso, a gente consegue visualizar os papéis de diversos atores reais dentro desse contexto que a gente tentou trazer e contar a história de alguma forma, né, no nosso caso. Eu quero agradecer os comentários, eu acho que foi bastante pertinente. Como a Estela falou bem aí, o trabalho da gente é o fruto de uma oficina, então ainda está em construção, então vai ajudar a amadurecer ele. E foi um nicho que a gente observou. Existem poucos trabalhos que falam poucos casos de ensino de administração pública, poucos que falam, menos ainda que tem que ocorrem dentro de uma Câmara Municipal, né, de um ente do Poder Legislativo, e muitas vezes não demonstram essa dificuldade prática de que a gente às vezes tem em entes subnacionais, né, o jogo político, o jogo de cintura que o administrador precisa ter, e nós também procuramos trazer algumas coisas a mais. Então, assim, os dados são reais, estão anonimizados, mas são reais, e procuramos trazer informações para que não seja somente uma discussão teórica, né, mas também de possibilitar, caso, dependendo do nível da turma, do interesse do professor, ele usar dados para a tomada de decisão. Então, agradeço os comentários, com certeza nós vamos analisar, incorporar e ficamos à disposição. Professor, agora eu vou invadir só para fechar, então. Não sei se vai ter mais algum comentário. E aí, O comentário rápido, Murilo, desculpa. Rápido, uma coisa que eu lembrei aqui. Primeiramente, obrigado por compartilhar a experiência de vocês aí com a gente, né? É sempre bom saber como é que as outras instituições estão fazendo. Eu acho que essa parte de testar o caso é muito importante, né? Eu acho que serve para todos aí. Às vezes a gente tem um caso bom, mas não tem um grupo para testar o caso, né? E isso acho que pode ajudar muito. Né? Uma coisa que eu lembrei aqui dentro daquela discussão que a gente estava falando, né? Adaptar a sugestão de aplicação do caso para diferentes públicos, né? A gente gosta muito de botar caso de ensino para estudante de graduação, que eu acho que faz sentido, mas é uma dificuldade muito grande. Pelo menos meus alunos aqui, tanto no Brasil quanto aqui agora no México, eles não leem nada antes da aula.
Verdade é essa. Então, assim, a gente pensar em preparação prévia para estudante de graduação é meio uma utopia, né? Então, acho que a gente tem que fazer essa adaptação nesse sentido também. E sobre, talvez, o trabalho que eu ainda vejo aí que vocês precisam fazer, né, de posicionar melhor as perguntas, né? Eu acho que para perguntas de discussão, que são as perguntas gatilhas, né, da discussão teórica, eu acho que o que pode ajudar vocês é ver como é que os meus objetivos de aprendizado estão posicionados, né? Quais perguntas melhor eu consigo, né? Dessas perguntas aqui, quais são as melhores perguntas que eu consigo utilizar para atingir esses objetivos específicos, né? Então, eu acho que fazer essa conexão, né, objetivos de aprendizado com perguntas, né, com uma fundamentação teórica do caso eu acho que ajuda a deixar as notas de ensino bem amarradinhas no que elas se propõem. Enfim, é só isso. Só, Perfeito. E só para assim, concluir, se tiver tempo, Eduardo, Estela. bem rapidinho. Eduardo, a gente foi até convidado, a gente ainda não foi aplicar, mas a gente foi convidado para aplicar numa turma de pós-graduação de gestão pública aqui na universidade. E assim, sobre essa questão dos alunos da graduação não se prepararem, né? Não ler o caso previamente, a gente aqui na UFPB tem tentado adotar uma abordagem assim. Geralmente o professor, na sala de aula, ele passa o caso com, no mínimo, uma semana de antecedência e aí solicita como atividade para ser entregue no dia da aula. Individualmente, os alunos respondem aquelas perguntas entregues. E aí faz uma pontuação para aquela entrega. E aí, quando chega o dia do caso, antes da aula, o horário, o aluno entrega essas questões respondidas e, a partir daí, faz essa discussão no pequeno grupo ou no grande grupo, na plenária, na sala. Então, essa é uma forma que os professores aqui na UFPB estão adotando para a gente conseguir que tanto os alunos da pós-graduação, que já faz isso, né, mas principalmente os da graduação, possam fazer isso e se preparar antes do dia da plenária, em sala de aula. Desculpa aí, Murilo, foi só para compartilhar essa experiência nossa. Não, relaxa, porque você meio que já respondeu um dos pontos que eu já ia listar. Tanto que, assim, eu só tenho um ponto como sugestão, Estela, porque os demais que eu elenquei já foram mencionados. Então, é muito bacana, parabenizo demais a Amy e a Estela. Sou fruto da mesma escola, então, assim, tem muito do que eu já aprendi utilizo na escrita de casos, porque o livro de Anielson é um manual completo, né? Eu não sei se o professor Eduardo e a Júlia conhecem, e também os demais autores, mas o professor Anielson Barbosa, ele publicou, em 2021, um livro completo com Bandeira de Melo, com o professor Rodrigo, que é um manual completo, desde a elaboração de casos curtos, a elaboração dos casos completos, tem todo esse trabalho teórico da elaboração, todas essas orientações. E aí está aí um ponto, que hoje a gente está emergindo nessa discussão, que para mim é novo, essa distinção das questões, e que faz muito sentido. Então, até como sugestão para o Eduardo, para a Júlia, a possibilidade de depois, não sei se vocês utilizam algum material de referência para isso já, ou até mesmo uma publicação de um material para essa distinção das questões, como orientação mesmo para autores, o que é bacana, faz muito sentido. A gente vem habituado e como o próprio professor Nelson e o professor Rodrigo eles sugerem, a aplicação como o estudante vem uma semana antes, e a gente recomenda, inclusive eu faço isso nas minhas turmas quando aplico, são 3 pontos só pela resolução individual. São 2 pontos pela resolução individual. Então, assim, o aluno tem, como se trata, não é um ponto extra, é componente avaliativo para ele poder responder antes. Porque senão chega na aula, de fato, o tempo que a gente reserva para o aluno ler, para o aluno, é perda de tempo na discussão. Então, a gente ganha um pouco mais de tempo nesse momento aí. E aí vem a discussão naquelas mesmas questões que eles responderam individualmente nos pequenos grupos, para formar uma resposta coletiva. Então, o grupo torna uma única resposta e depois eles apresentam na plenária. Aí, de fato, faz muito sentido quando vocês falam essa repetição. Em alguns momentos se fala, por mais que a gente também sugira, Estela mesmo, no caso, sugere ali 2 perguntas de introdução na discussão, né? Qual o papel da mudança naquilo? Então, são perguntas que vão fomentar a discussão para que se entre novamente nas questões do caso. Então, será que realmente não é repetitivo bastante? Então, acho que essa perspectiva que vocês trazem
das assigned questions e das discussion questions é interessante de ser disseminado, para que a gente possa Eu ter vou outras só fazer um alternativas. comentário. Eu sei que a gente está estourando já todos os tempos, Estou dando mas tempo, é né? porque você falou. É porque também isso funciona para todos os casos, né? Então, enfim, a gente vai aproveitando. Eu acho que é importante diferenciar, ter essa diferenciação entre as questões e deixar claro que eu não gosto dessa proposta de eles vão para os pequenos grupos e precisam sair com um consenso. Porque a verdade é que o caso não tem resposta certa, né? Então, não tem necessidade de consenso. A gente precisa que eles tenham um caminho, que eles percorram o caminho. O final não importa. As assignments, o objetivo é que elas consigam fazer ele percorrer o caminho antes de entrar na sessão plenária. E as discussions e transitions são para, durante a sessão plenária, ele percorrer esse caminho. O que ele acha da empresa, se ele decide vender ou comprar ou falir, não faz a menor diferença. Então, o consenso, eu acho que atrapalha, porque os alunos ficam na cabeça, aluno de graduação, né? Fica na cabeça de vamos chegar num consenso, e aí, decide logo. São duas opções, né? O dilema em geral são duas opções. Você entra, você não discute, você decide, vai para lá ou vai para cá. Não tem discussão, né? Eu sei como aluno, assim, os casos que a gente discutia 500 por dia, né? Você está exausto, enfim, coisa de aluno mesmo. Então, eu acho que pedir consenso é um tiro no pé do professor, porque vai chegar na hora da discussão, ele não vai conseguir provocar a discussão porque as pessoas não estão na mesma página. Desculpa o tempo, socorro. Não, Ju, desculpa, já que a gente está estourando todos os tempos, vamos em frente. E aí deixar claro, né? Eu acho que na verdade eles estão em grupo, né, para cumprir com uma etapa de discussão, mas na verdade eles não precisam ser um grupo, né? Não são um grupo, sobretudo quando eles voltam, né? Então, assim, quando eles voltam, o Eduardo é o Eduardo, a Júlia é a Júlia, né? Não tem mais essa organização de grupo, né? A questão da discussão de grupo ficou para trás. Então, realmente, deixar claro essa ideia, porque acho que na discussão em plenário é justamente beber das diferentes perspectivas, né? E acho que se a gente encontra um ponto de discordância dentro de um mesmo pequeno grupo, né? Eu acho que isso é muito positivo para a discussão. Pronto, acho que se ninguém tem mais nada, vamos seguir em frente, a gente fala sobre isso no próximo. Bom, vamos para o próximo. Aí o comentário, Stefano, enquanto eu vou dando play, já vou falando aqui de que fato é só quanto ainda aos personagens, que foi a professora Júlia que falou sobre o fato de que vocês listam lá que os personagens foram criados. Mas a minha dúvida é, os personagens foram criados ou os nomes dos personagens? Porque depois você disse que tem a entrevista com o João. Então, acho que é só rever lá na coleta, na fonte dos dados, esse ponto. Se todos os personagens existem, se alguns são fictícios e um é adaptado a partir da perspectiva do João. Beleza? Os personagens, assim, enquanto tu tá colocando aí o vídeo, né? Os personagens existem, a gente só alterou os nomes para não identificar, mas eles existem. Mas quando eu digo que são os exemplos, é porque, assim, é para a gente visualizar essa interferência política Sim. dentro do espaço Não, público, certo? perfeito, isso ficou claro. É só porque lá você fala dos personagens, são fictícios. Então, os nomes dos personagens, acho que só esse termo. Beleza? Então, vamos agora para o caso Restaurante Camarões, expansão da empresa dos advogados de marca. Com a Alice, no caso, nós temos o José William aqui. Então, dando play. Olá a todos, eu me chamo José William de Queiroz Barbosa, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu vou apresentar este caso de ensino intitulado Restaurante Camarões, expansão da empresa e os advogados da marca. Esse trabalho foi orientado pela professora Lissa Valéria Fernandes Ferreira, que é minha orientadora também do doutorado, e professora do PPG Tour na UFRN. Também trabalhou nessa pesquisa a Maria Carolina Cavalcante Dias, que é atualmente doutoranda em administração pela Universidade de São Paulo. Então, nós começamos abordando
o impacto do brand love, o amor à marca, que é o construto que nós analisamos nessa pesquisa, para o gerenciamento de marcas de restaurantes por meio do caso do restaurante Camarões. Então, nós vamos discutir aqui o impacto do brand love no segmento de restaurantes. O objetivo, então, é analisar o relacionamento entre a marca Camarões e seus consumidores, com foco na compreensão sobre como o amor à marca, expressado pelos consumidores em redes sociais, contribui para o enfrentamento às reclamações públicas também expressadas no ambiente digital. O desafio que nós investigamos aqui, que foi enfrentado pela empresa analisada, que é a marca Camarões, é o posicionamento em mercados gastronômicos mais competitivos, fortemente impactados pelas dinâmicas de avaliação e recomendação em redes sociais, conforme eu vou explicar ao longo da apresentação. O caso visa contribuir para a compreensão das estratégias adotadas por restaurantes em momento de expansão da marca, para enfrentar a crise de imagem e mitigar os seus efeitos, por meio da defesa dos clientes com elevado nível de envolvimento emocional positivo com a marca, o que pode ser compreendido como uma espécie de advogados da marca. Então, aqui eu trago um breve histórico do restaurante Camarões. Para quem não conhece, é um restaurante fundado em Natal, no Rio Grande do Norte, tipicamente regional, com seu produto principal, pratos feitos à base de camarão. Ele foi inaugurado em 1989, passou por várias reformas até, mais recentemente, 2021, com a sua abertura da expansão da marca em São Paulo. Aqui, no lado direito, pode-se ver a logomarca da empresa Camarões. Esse é um print do site, para quem tiver interesse também acessar, do restaurante camarões.com.br. Aqui é a página do Instagram da empresa, então atualmente tem cerca de 212 mil seguidores. E nós podemos ver aqui a missão, visão e valores da marca Camarões. Como visão, como missão, proporcionar o prazer do encontro e da comida compartilhada. Visão, ter restaurantes rentáveis, obstinados pela satisfação dos clientes que preservam suas raízes e valores. E, por fim, os valores, transparência, competência, comprometimento, prazer em servir e foco no cliente. Aqui eu trago algumas conquistas da marca Camarões que explicam a sua consolidação enquanto marca no segmento de restaurantes, sobretudo em Natal. Então, é uma marca que possui bastante relevância gastronômica e turística. Em 2002, a marca Camarões recebe o seu primeiro prêmio Top Natal, promovido pelo jornal Tribuna do Norte. E em 2015, a marca atinge seu reconhecimento nacional, figurando na lista dos 10 restaurantes mais bem avaliados segundo os viajantes do TripAdvisor. Atualmente, no TripAdvisor, que é uma das principais plataformas de avaliação no contexto turístico, o Camarões tem nota 5, com mais de 17 mil avaliações. Então, ele figura no número 19 entre 1.298 restaurantes em Natal. E no ano passado, recebeu o prêmio Traveler's Choice Awards. Aqui um pouco sobre o processo de expansão da marca Camarões para São Paulo. Então, em uma breve entrevista com o analista de marketing da empresa, ele destacou alguns motivos que levaram a essa expansão da marca para São Paulo. Primeiro, por ser a capital gastronômica do país, e alguns consideram até da América Latina, por ser também uma cidade vitrine para o setor gastronômico nacional e pela possibilidade de tornar a marca plenamente consolidada em âmbito nacional. Aqui uma imagem da unidade Camarões São Paulo, inaugurada em 2021. Então, nós agora apresentamos o caso. O restaurante Camarões passou por uma avaliação negativa nas redes sociais, publicada pelo Crítico Anti-Gourmet, que é uma página do Instagram que publica percepções sobre as experiências gastronômicas que o crítico, que é a pessoa que administra a página, tem em suas experiências de restaurante. Na ocasião, ele avaliou o restaurante Camarões negativamente.
Essa postagem foi feita no dia 14 de junho de 2021. Nós coletamos 6.781 comentários referentes a essa postagem e analisamos 3.979 comentários primários, ou seja, aqueles feitos diretamente na publicação. E analisamos por meio da análise de sentimento. Então, nós obtivemos essa classificação geral dos comentários pelo software Python. 1.944 comentários de teor positivo, 1.154 neutros e 881 negativos. Então, percebe-se aqui uma predominância de comentários positivos em relação à marca. E, além disso, a quantidade de comentários neutros ultrapassa a quantidade de comentários negativos. Também classificamos as nuvens de palavras, né, com alguns termos mais frequentes em relação a cada classificação de sentimento. Então, nós temos os comentários positivos, negativos e neutros, com algumas palavras mais mencionadas. Essas palavras estão em inglês porque nós traduzimos os comentários coletados. Então, diante de tudo que nós observamos no caso, nós podemos traçar alguns principais apontamentos. Primeiro, percebe-se a existência de comentários que expressam defesa à marca, clientes que destacam os aspectos positivos da empresa, comentários direcionados ao crítico que avaliou negativamente a marca, ou seja, muitos comentários questionando a confiabilidade da opinião do crítico. Percebe-se, então, que existe uma comunidade online de clientes disposta a defender a marca, constituindo assim uma espécie de rede de advogados da marca Camarões. No segmento de restaurantes que estão em expansão da marca, como é o caso do restaurante analisado, é muito importante ter esse respaldo dos clientes com alto nível de amor à marca, porque vai respaldar a qualidade e a confiança na empresa. E pensando na lógica de consumo atual, que é bastante pautada nas opiniões online, então reforça-se a relevância da marca de restaurantes ter clientes que estejam dispostas a defendê-la em situações negativas nas redes sociais. Nós trouxemos alguns pontos principais das notas de ensino, como, por exemplo, o objetivo de ensino, que é permitir a imersão de seus leitores em uma situação de gestão empresarial relacionada a atividades de expansão da marca no segmento de restaurantes. E as principais disciplinas sugeridas para esse caso seriam marketing de serviços, marketing e estratégias digitais, gestão de marcas e experiências, estratégia empresarial em turismo e hotelaria e comportamento do consumidor. Aqui são algumas possíveis tarefas para os alunos, então perguntas que podem estimular a reflexão e participação dos alunos durante a discussão do caso em sala de aula. Obrigado pela atenção de todos e fico à disposição agora para questionamentos. Vamos lá. Obrigada pela apresentação. Vou abrir, no final eu falo. Vai lá, Edu. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo caso. Bom ver mais um doutorando aí, entrando aí nessa onda. E gostei também de ver que é um caso de turismo, né? Turismo, doutorado em business, né? Mas acabei escrevendo muita coisa em turismo, ainda escrevo e já vou dar uma dica. Tem um journal que eu conheço, já publiquei 2 casos lá, um jornal internacional indexado no Scopus, que publica casos, mas só na área de turismo, né? Então, depois, se quiser uma dica, me procura. E na verdade, estou em 2 eventos, né? Eu estou aqui, mas eu estou no evento da Emerald também sobre escrita de caso. E, enfim, só compartilhar um negócio que eles acabaram de dizer aqui, sobre notas de ensino, né? Cada vez mais as revistas estão pedindo para sugerir um modelo de aplicação do caso para um ambiente digital de aprendizado, né? Então, é um negócio também que eu não tenho costume muito de fazer, mas eu acho que quanto mais a gente se forçar a isso, como é que esse caso poderia ser utilizado, por exemplo, numa sessão de Zoom? E como é que se daria essa dinâmica, né? Eu acho que vem a agregar. O contato estaria muito rápido. O ano era 2018, o evento era em Ampad, em Curitiba, e eu apresentava o meu primeiro caso de ensino, né? E eu recebi um feedback naquela época que eu nunca mais esqueci, né? Quando a gente está apresentando um caso de ensino, o que é importante, né? A gente dar justamente a ênfase para as notas de ensino, né? Porque
eu acho que é aí que vem as maiores contribuições, né? Então, eu gosto sempre de pensar num racional, né? 20-80, né? Então, minha sugestão é, das próximas vezes, tenta dar uma ênfase muito rápida na questão do contexto do caso, né? O que o caso se propõe, cara, não gasta mais que 20% nisso e vai logo para as notas de ensino e tenta apresentar isso da melhor maneira possível, que eu acho que é ali que você vai receber o feedback mais rico, né? Acho que talvez você tenha invertido essa ordem, né? Então, e foi o que eu fiz também em 2018 em Curitiba, mas desde então eu nunca esqueci. Tá? Eu acho que vocês utilizaram uma metodologia, né, para a criação desse caso interessante, no mínimo, né? Porque a gente está acostumado com caso de ensino é uma metodologia qualitativa, né? A gente faz uma entrevista, né? A gente entrevista ali geralmente o CEO ou até mesmo dados secundários. Vocês propuseram aí uma questão, né, quantitativa, análise de sensibilidade, interessante, diferente, né? Talvez eu nunca tenha visto um caso nesse sentido, mas eu acho que tem espaço aí para se posicionar como um diferencial, um diferencial nesse sentido, né? Então, acho que parabéns por isso. O meu ponto de atenção, acho que talvez ali nos objetivos de aprendizado, né? Como a gente tinha já discutido no caso anterior, eu acho que está muito genérico, né? Assim, tá uma ideia, né, do que o caso pode trazer, mas eu acho que o objetivo de aprendizado ele tem que ser mais específico, né? Como eu disse, depois que os alunos discutem esse caso, o que eles vão ser capazes de fazer, né? E aí propor objetivos, né, específicos, taxonomia, eu acho que isso vai ajudar. Até mesmo como é que você vai posicionar o restante todo das suas notas de ensino, né? Quais são as perguntas que vão ser criadas, como é que quais são qual é a literatura que vai ser utilizada. Então, assim, o objetivo de aprendizado é o starting point principal que vai balizar todo o restante, né? Então, eu acho que tem um trabalhinho ali ainda a ser feito nesse sentido, tá? Enfim, eram as minhas considerações. Obrigado, Eduardo. Eu vou realmente muito pertinente teu comentário, sobretudo em relação à valorização, né, a ênfase das notas de ensino. É o meu primeiro caso também, né, que eu estou apresentando, sou mais do mundo dos artigos, mas assim vou levar em consideração esse teu comentário realmente. E depois me passa o journal que tu mencionou, né, para que a gente possa dar uma olhada aí para tentar uma futura publicação. Mas obrigado pelas considerações. Vou deixar meu e-mail aqui, você me manda. Júlia, você faz as considerações, eu Ó, avanço. vamos lá. Primeiro, assim, muito legal. A minha área de formação, eu sou formada em gastronomia, né? Tenho mestrado e doutorado em administração, mas dou aula para gastronomia, de gestão, enfim. E é uma carência enorme a gente ter casos assim. Quando eu pego casos de restaurante, eu já fico feliz de ver, sabe? Porque para discutir num curso de gastronomia, claro que os conceitos são os mesmos, né? Mas é interessante que eles vejam uma coisa que seja real, né? E aplicável na área deles, enfim. Então, parabéns. Muito bom ver vocês produzindo caso, produzindo material para outros professores nessa área, assim. Eu acho que vocês precisam, assim, que do corpo do caso, eu acho que você precisa dar um passo atrás. Eu acho que faltou um dilema. Você vai posicionar o dilema lá na pergunta, que é: se você fosse o gerente, o que você faria? Né? Dá um passo atrás, faz ele ser o gerente no corpo do caso. Então, não o que eu acho que seria interessante, pega todas essas análises que vocês fizeram, quantitativas, e coloca como um funcionário fazendo. Cria um personagem para fazer essas análises. E cria uma discussão no corpo do caso de 2, 3 personagens, o gerente, sei lá, responsável pelo supervisor de expansão, sei lá, cria um personagem que faça algum sentido para dialogarem entre eles sobre esse dilema. Então, o que eu acho que eu queria falar, e isso vale para todo mundo, o caso, ele é um material que a gente produz para outros professores darem aula. E por isso, ele vai ter dois públicos. Então, o corpo do caso, você está escrevendo para aluno, né? Então, ele precisa de uma linguagem literária. Qual é o objetivo do corpo do caso?
envolver aquele aluno, tá? A gente está falando aqui de um aluno de graduação que não lê, que vai ler correndo, então a gente quer envolver ele na história. Por isso que eu falo, não apresenta muito personagem no meio porque o aluno se perde mesmo. A ideia é que ele consiga pegar o máximo de informações que ele precisa para analisar o caso e ficar envolvido, conseguir se colocar no lugar daquele gestor ali, daquele tomador de decisão. Por isso eu traria em vez dessa pergunta lá nas notas de ensino, traz ela para o corpo do caso. Esse é seu dilema. Se você fosse esse gerente, o que você faria? Esse é seu dilema. Então, e rever a forma de escrita. Você está ali muito apegado a artigo acadêmico, esquece isso. A forma de escrita do corpo do caso é literária. Eu quero envolver esse aluno. Estou falando aqui só com o aluno da graduação. O primeiro parágrafo, a abertura, é a primeira coisa que ele vai ouvir. Por que a gente dá um teaser ali? Porque se a gente não pesca ele ali, a gente não pesca ele no resto do caso todo, tá? E o segundo público que você tem é das notas de ensino, que é um docente. E qual o objetivo da nota de ensino? Falar para o professor, pensa num colega seu que vai dar uma aula, eu quero te explicar como que esse material que eu produzi funciona dentro de sala de aula. É isso, é um guia. Não precisa ser super teórico, não precisa ser rebuscado em teoria, enfim, em referências. Ele precisa ser um bom guia para um colega seu entrar em sala de aula com esse suporte, tá? Eu acho que e você tem material para isso, assim. É só uma questão de organizar, assim, a pesquisa está feita, as informações estão lá, o caso dá para discutir muitas coisas, assim. Então, é só uma questão de organizar para ficar com mais cara de caso de ensino, para, de fato, cumprir esse papel, né? E um último comentário, assim, sobre as nuvens de palavras. Eu tiraria algumas palavras, sei lá, restaurante, porque elas vão ser sempre maiores. Então, algumas palavras muito óbvias eu tiraria na hora de rodar, para você conseguir, de fato, ter algum resultado interessante, sabe? Porque tem palavras que são muito... que elas sempre vão ser as maiores, e aí perde um pouco a capacidade de análise, né? Mas, enfim, e é isso, é inédito. Eu nunca vi um caso de ensino assim com tantos dados rodados, né? É muito, muito interessante mesmo. Parabéns. Obrigado, Júlia. Realmente eu tenho que me abster mais, né, dessa minha veia mais acadêmica e partir para uma linguagem mais direta, né, sobretudo com alunos de graduação, para que a compreensão seja mais objetiva, né? Então, realmente eu tenho que fazer essa reescrita, digamos assim, em termos de comunicação, né, para que os alunos possam entrar no caso de uma forma mais profunda, né? Então, eu vou fazer essa adaptação realmente porque preciso, né? Estou mais acostumado com escrita científica mais de artigo, mas eu tenho que fazer esse exercício de sempre voltar a minha comunicação para o público que eu quero atingir, né? Então, muito relevante tua contribuição. Bom, Júlio, então só para a gente fechar, vou rapidinho, porque grande parte dos comentários que eu também listei, você já apontou perfeitamente. E até a sensação do Eduardo, diante da apresentação, é a mesma que a gente tem quando lê o artigo. Porque o artigo está 80 caso, 20, quando eu falo é o trabalho em si. 80% caso, 20% notas. Inclusive, você não traz uma sessão de discussão mesmo diante da teoria, que é algo que precisa ter a partir da resolução das questões. Então, é bom visualizar. Por quê? Isso tudo você já trouxe no caso. Então, tira as citações do caso, tira. Isso para mim foi uma quebra. Quando eu aprendi a escrever casos, há uns 5 anos atrás, não bota citação nenhuma, traz essas análises para depois, para as notas, porque isso vai ajudar o professor. E na narrativa você criar um personagem mesmo, faz ele analisar aqueles dados, faz ele ficar preocupado com aquele comentário negativo, ou aqueles comentários negativos da crítica que você apresenta. Acho que o principal é isso, é historinha mesmo, algo mais narrativo para convencer o aluno, para ele se engajar e todas essas orientações lá nas notas, mas sem esquecer desse arcabouço teórico que precisa ter para que o professor possa conduzir a discussão. Beleza?
E aí, eu te mando também um arquivo, podemos ir para o último, né, Júlia? Agora a gente está nos momentos finais, o último vídeo, que é o trabalho da Flávia. É o Vontade de Ler, de Rei Não Conhece Lei, não é isso? Deixa eu só dar o play aqui no vídeo, só um instante. Saudações aos participantes e avaliadores do SEMEAD. Meu nome é Flávia Dias, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Piauí. Junto com os meus colegas Tadeu Saraiva, Aline Negreiros e Vera Beatriz, fomos orientadas pelo professor Tiago Moraes e elaboramos o caso de ensino Vontade de Lei Não Conhece Rei. Antes mesmo de apresentar as nossas notas de ensino, vou contextualizar um pouco a vocês sobre esse caso de ensino que transcorre no município de Império Real. Império Real tem sido conhecido na região por ser uma cidade pacata e que tem atraído a população e turistas da região por suas belezas naturais. Isso tem requerido uma série de benefícios e de infraestrutura local em virtude desses turistas que têm visitado mais comumente a cidade. E uma das empresas que prestam serviços no local tem enfrentado dificuldades em cumprir o contrato que tem feito com a prefeitura, que no caso é a empresa Lixeira Pequena, que presta o serviço de coleta de lixo urbano. Na imagem em tela pode-se observar uma das ruas da cidade, né, onde tem se acumulado bastante lixo. Isso tem trazido problemas como, por exemplo, aumento de vetores de doenças, o que fez com que a prefeitura decretasse uma emergência sanitária. Isso acabou por levar a prefeitura a romper o contrato com essa primeira empresa e realizar um contrato com uma segunda empresa. Só que esse segundo contrato ele foi realizado dispensando licitação. E esse caso de ensino ele vai nos trazer como uma das reflexões justamente a avaliação da legalidade com base na nova lei de licitações, né? Se é possível essa dispensa de licitação conforme a nova legislação vigente no país. Outras questões são levantadas dentro desse caso de ensino justamente porque a dona, a proprietária dessa nova empresa contratada, a empresa Cheiro do Queijo, ela é esposa de um dos pregoeiros da prefeitura municipal. Isso foi manchete de um dos jornais locais no município de Império Real, né, como é relatado bem no início do nosso caso de ensino. Isso tudo fez com que cidadãos e vereadores da Câmara Municipal levassem o caso a um órgão de controle externo, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, né, para fazer a avaliação quanto à legalidade, quanto à conduta ética dos agentes públicos envolvidos nessa situação. Então, a gente vai ter como dilema ético, dentro desse caso de ensino, o que o município poderia ter feito quando percebeu que a empresa Lixeira Pequena, inicialmente contratada, não daria conta da demanda de coleta de lixo na cidade. São questões que permeiam esse caso de ensino, né? O fato de ter sido decretado uma situação de emergência no local, uma contratação direta realizada com a empresa Cheiro do Queijo, né? Feita sob a alegação de emergência sanitária, com base na Lei 14.133, que é a nova lei de licitações e em vigência no país, né? Além disso, questões que também chamam a atenção, a questão de possível favorecimento e irregularidades que podem ser identificadas nesse caso, como o fato de ligação de agentes públicos com pessoas ligadas a essa contratação direta que foi realizada no caso dessa segunda empresa. Tudo isso deve ser verificado quando o caso for lido na íntegra por participantes de algum curso onde ele possa ser utilizado. Bem, a gente começa agora a apresentar as nossas notas de ensino. Esse caso de ensino, ele pode tanto ser utilizado com agentes públicos para fins de treinamento, quanto pode ser utilizado em sala de aula por algum professor ou instrutor, onde deve-se
possibilitar aos participantes, aos alunos, que se coloquem tanto na função de agentes públicos quanto de funcionários, por exemplo, de órgãos de controle externo, como de um tribunal de contas. Bem, nossos objetivos de aprendizagem para este caso de ensino são compreender o cenário de licitações na administração pública a partir da Lei 14.133, refletir sobre a responsabilidade dos agentes públicos acerca da prática do processo de licitação e contratação no setor público, discorrer sobre decisões, estratégias e de liderança para mitigar os problemas identificados, enfatizar a necessidade de transparência e comunicação eficaz com a população para manter a confiança pública e minimizar o impacto social. Como público-alvo, esse caso de ensino pode ser utilizado em treinamentos nas áreas de licitação, planejamento e tomada de decisão, cursos de graduação ou pós-graduação, onde se trabalhe com licitações, contratações públicas e contabilidade, ou transversalmente em disciplinas que estejam relacionadas aos desafios da avaliação de programas e políticas, publicidade, accountability, transparência e controle social. É necessário a gente mencionar mais uma vez que o caso de ensino, ele é uma construção fictícia, né? Todos os nomes aqui mencionados não vão se referenciar à realidade, nem à narrativa discorrida ao longo desse caso de ensino, todos são eventos fictícios. E como questões para a discussão do caso, é válido a gente mencionar que é importante ler-se todo o teor do caso de ensino, bem como ter conhecimento a respeito da legislação vigente a respeito de licitações, que é o caso da Lei 14.133/2021, assim como acessar bibliografia recomendável, como é o caso da bibliografia que a gente cita ao final do caso de ensino. Bem, como questões de ensino, nosso caso ainda apresenta, após as orientações de que podem ser propostas atividades individuais e atividades em grupo após a leitura na íntegra desse caso de ensino, onde a gente sugere, por exemplo, que o instrutor pode, ao separar a turma em dois ou três grupos, ou mais, de acordo com o instrutor possa preferir, para construir um fluxograma ou uma espécie de checklist, por exemplo, onde funcionários públicos, onde funcionários de tribunais de contas possam utilizar para facilitar a checagem desses processos de licitação, se estão acontecendo a contento, né? Quais modalidades de licitação é indicada para a contratação de obras, serviços e compras na administração pública, o objeto contratado de forma direta é passível de dispensa de licitação e qual a justificativa conforme a determinação da legislação, quais são as práticas que poderiam ser adotadas pela coordenação de licitações e contratação para mitigar ou sanear possíveis problemas no fluxo do processo de licitação e qual a modalidade adequada para contratar o objeto licitado conforme a legislação vigente. Bem, a gente ainda apresenta sugestões para o plano de aula. A gente deixa claro também no fechamento desse caso de ensino a importância das lições aprendidas em relação à transparência que deve existir nesse processo de licitação, bem como soluções que devem ser propostas em relação à implantação de processos de auditoria interna, a fim de se evitar sanções por parte de órgãos de controle externos e que não existe uma resposta pronta para esse caso de ensino, mas melhores respostas mais adequadas. As nossas referências indicadas e nós agradecemos a atenção e esperamos que vocês gostem do nosso caso. Bom, vamos lá, obrigada. Eduardo, pode falar. Vou ser bem rápido, porque é questão do tempo. Bom, acho que mais um caso de gestão pública aí, né? E mais um representante do Nordeste, né? Acho que isso é bem bacana e acho que a gente tem que reconhecer. Comentários bem rápidos no tocante das notas de ensino. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial à questão de dar nome aos bois, né? Porque se a gente for, por exemplo, escrever um caso, se você for ver lá, Author Guidelines, tem algumas etapas, digamos assim, né, que você tem que cumprir, sobretudo o que precisa conter numa nota de ensino. E aí, alguns pontos, né, você coloca uma nomenclatura, mas traz uma informação diferente, né, da expectativa, né? Então, por exemplo,
quando você fala fonte dos dados, na verdade você não dá quais foram as fontes dos dados, você fala só que é um caso fictício, né? E aí gera dúvidas, tá, mas de fato quais foram as fontes consultadas, né? Enfim, se você está escrevendo para uma venue internacional, na verdade não chama fontes dos dados, chama research methods, né? Que tem que dar um detalhamento um pouco maior, além das fontes consultadas, quais foram os métodos ali utilizadas, né? Da mesma forma, você coloca perguntas de discussão, mas na verdade traz um ponto que a gente chama de conhecimentos prévios, né? Quais são os requisitos, né? Quais são os conhecimentos prévios que são necessários para a discussão daquele caso, né? E é uma parte super pertinente, digamos assim, das notas de ensino. Os estudantes têm que conhecer a legislação específica, né? Mas você tem que posicionar essa informação corretamente, digamos assim, nas notas de ensino, né? E a gente está discutindo sobre assignment questions, discussion questions desde o início aqui, né? E nas suas perguntas, você chama perguntas de ensino, né? O que gera muitas dúvidas, né? Justamente, tá, mas perguntas de ensino é muito, muito amplo, né? O que que você está de fato se propondo com aquelas perguntas, né? São assignment questions? São discussion questions, né? Então, eu acho que essa questão da nomenclatura, né? Como é que você está chamando cada uma das sessões, como é que você está amarrando a informação, né? Com o que está de fato sendo discutido ali, acho que precisa talvez de um refinamento maior, enfim, seriam as minhas considerações. Obrigada, Eduardo. Mais alguém? Eu vou falar, então, algumas coisas. Eu vou falar, então, do corpo do caso, porque Eduardo falou das notas, eu concordo. No corpo do caso, eu acho que as escolhas de nomes dificultam ao aluno se colocar no lugar do decisor, porque elas são muito caricatas. Então, assim, não tem escolha. É muito óbvio. Tem uma coisa que é muito boa e uma coisa que é muito boa, exagero. Mas tem uma coisa que é muito ruim, assim, é nítido o juízo de valor na escolha dos nomes das empresas, das pessoas, de tudo. Então, o caso, ele não te leva para um dilema, não tem um dilema. Tá dado? Tá dado que a segunda empresa que foi contratada é ruim, tá tudo dado já, entende? Não tem um dilema. Então, eu acho que, porque ele é muito caricato, eu acho que isso pode até engajar os alunos numa atividade exemplo, mas eles não vão conseguir se colocar nesse lugar, porque não tem lugar para se colocar, é muito caricato. E acho que é isso, falta trabalhar esse dilema, né? Então, diminuir um pouco essa coisa de ser caricato, não pode estar óbvio, não pode ter juízo de valor na descrição do caso. O caso tem que ser uma situação que é um dilema por si só, né? Não, não pode ser um dilema óbvio, tipo, caso eu compre uma bicicleta, sabe? São coisas que são muito distintas. Tem que ser uma coisa que de fato seja difícil de decidir. Se é óbvio, não tem decisão, né? E voltar, trabalhar aí o corpo do caso para o aluno conseguir se colocar num dilema, de fato, não virar um caso exemplo de aplicação da lei, né? Enfim, que é uma proposta bacana, mas é outra proposta, tá? Tá aberto aí, Murilo, se quiser. Eu vou emendar aqui, concordo total. Me diverti bastante, porque o povo está sendo no Nordeste, então expressões como cheiro do queijo, é muito estranho, sabe? É muito divertido. Só que realmente, o, é, os nomes das pessoas especificamente deixa muito na cara. Isso pode ser algo que realmente gera juízo de valor. Não que a gente não se posicione. Acho que quando a gente vai mais além, cada caso a gente traz um posicionamento, de fato. Mas isso pode ser em alguns momentos, já entregar o ouro logo de cara. Mas aí eu chamo a atenção a um cuidado de refinamento do caso. Existem algumas é, expressões, frases mesmo, até tem um parágrafo que está repetido em dois momentos. As seções nas notas, elas se repetem. Por exemplo, a fonte de dados, ela está na seção 2.2 e depois você traz novamente ela como a seção número 3.
Então, acho que é só uma revisão. As disciplinas sugeridas, elas aparecem no começo das notas e no final das notas. Então, acho que elas lembram aquela estrutura do resumo, pelo menos a minha experiência, quando faço o trabalho do semiárido, para o semiárido especificamente, geralmente a gente monta na última página o resumo, que é o resumo executivo, né, com os tópicos, tudo separadinho. Aí, geralmente, eu faço, para depois, quando a gente for submeter, a gente apagar. Pode ser que tenha ficado. Só eu imaginei isso quando vi essa repetição, mas é um cuidado mesmo, porque eles surgem inclusive com a mesma frase, com as mesmas expressões, só mudando o título da sessão. Quanto ao plano de aula, isso aqui vai de um sentimento que a gente até em uma revista participou uma- um workshop em uma revista para avaliadores exatamente, e pesando muito essa questão da utilização da inteligência artificial em alguns momentos. E a gente até conseguiu usar algumas técnicas para identificar, então, acho que só um cuidado naquele plano de aula sugerido na estrutura como está. Acho que dá uma revisadazinha na estrutura dele como está montada, porque remete, mesmo que não seja, mas pode remeter à utilização, geração integral de algum software ou alguma inteligência artificial mesmo. E aí, eu acho que casar, porque esse plano de aula aparece, mas antes você já tinha apresentado os aspectos pedagógicos antes das questões, a descrição das atividades, fazendo no primeiro momento, o que você recomenda para o instrutor fazer, aí dá aquela sensação de repetição. Então, acho que dá aquela refinada nas notas para não ficar essa redundância. E acho que na escrita, o que os meninos, tanto o Eduardo quanto a Júlia, apresentaram, sim, um cuidado até mesmo com os nomes das cidades, porque em algum momento você fala e o estado tal, no outro está fazendo fronteira com outro estado, entende? E a frase é a mesma, só mudou os nomes. Então, dá essa repetição para rever, principalmente, tá certo? Mas eu mando esse arquivo com os comentários, porque aí você revisa, porque para além disso, o caso é muito bom, é gostoso de ler e tem todo uma estrutura que é necessária, até porque a gente sabe, em administração pública, os casos relacionados à gestão pública, eles são extremamente necessários, e esse é muito pertinente. Viu, Fábio? Parabéns a todos vocês. É isso, gente. Mais algum comentário? Não, Ju, eu só queria. Desculpa, desculpa. Eu só Fala. queria me deixar à disposição aí. Tô vendo que tem muito aluno de doutorado, o pessoal está começando a escrever caso agora. A gente já está nessa estrada talvez um pouquinho mais tempo, né? Deixei meu e-mail aí também, uma sugestão de leitura. Se vocês têm interesse em continuar escrevendo, enfim, tem alguma ideia que quer me trazer alguma proposta, pensar em algum tipo de colaboração, eu estou à disposição. Tá? Eu não sei se Eu a gente queria agradecer. Vai lá, Flávia, fala você. pouquinho. Eu queria só agradecer muito e dizer, por favor, que eu gostaria de ter acesso ao material, sim, que o professor Murilo comentou. Assim como o William, é o meu primeiro caso de ensino junto com os meninos. Foi uma proposta do professor Tiago, que é oriundo da UFPB, né? Eu acho que os meninos já têm um know-how realmente de produzir casos de ensino. Também não tinha experiência, a gente só trabalha muito com publicação de artigo. E eu e meus colegas somos assim, da pós em gestão pública, somos de áreas muito diversas, trabalhamos ou diretamente como gestores ou como assessores de gestão, e ficamos maravilhados com a proposta do caso de ensino, que era uma metodologia que a maioria de nós não conhecíamos, e resolvemos realmente nos jogar. Então, o objetivo de estar aqui é aprender, anotei muita coisa, e à medida que vocês foram falando dos outros casos, eu já ia tendo vários insights realmente, porque já me tocava de muita coisa que precisaria melhorar. E aí eu, apesar de ter anotado, já ir gravando alguma coisa assim, gostaria muito de ter acesso ao material do professor Murilo. Já peguei essas referências que o professor Eduardo também mencionou e o professor Murilo para ler um pouco mais, realmente para deixar o caso de ensino mais robusto com esse objetivo, porque na nossa pós é algo que a gente não tem acesso realmente de material nesse sentido de caso de ensino para fundamentar a nossa prática, porque embora sejamos de áreas diferentes, nós precisamos desse tipo de material para apoiar a nossa prática docente.
né? Então, muito obrigado pelas considerações. Eu acho que vai enriquecer muito, né? E realmente melhorar para transformar o nosso caso. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a todos. É um prazer estar aqui. É a primeira sessão do SEMEAD, estamos abrindo aí. É, é muito legal ver gente aqui produzindo material para outros professores, né? Eu acho que essa proposta de caso é muito interessante, porque é muito colaborativa, é diferente de artigo científico que você está ali produzindo. É para ciência, mas é muito para você, né? É muito legal produzir para os outros, assim, e estar junto e pensando nisso, o que vai funcionar melhor em sala de aula. Gostei muito da dinâmica aqui que a gente teve. Fico disponível também para quem quiser, botei meu e-mail aí, para parcerias, enfim, e para tirar dúvida, para dar uma olhadinha de novo no caso, reescrever uma nova versão, entrem em contato, tá bom? Deixem os seus e-mails aí para o Murilo enviar, né, o arquivo, quem quiser receber. E é isso. Obrigada, gente. Espero ver vocês nas próximas sessões. Eu estou em mais 5. Obrigado, Gê. Só reforçando, pessoal, aqui tem um link no chat para vocês avaliarem a sessão também, que é um feedback importante para o próprio SEMEAD, tá bem? Muito obrigado a todos. Foi uma honra começar amanhã aqui e começar o SEMEAD com tanto conhecimento aí. Parabéns a todos. Tchau, Obrigado, tchau, Murilo. gente. Obrigado a todos aí. Um abraço, pessoal. Bom dia. Já Tchau, tchau.